Regularização de imóvel e processo de uso campeão. Tem alguma coisa a ver? Tem nada a ver? Que processo é esse? Que projeto é esse? Como é que eu faço esse processo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a Bruna Lacerda, engenheira civil, especialista em regularização de imóveis e projetos de prefeitura. E todos os dias eu trago aqui conteúdo para você dominar a regularização de imóveis, faturar mais de 10 mil reais por mês, mesmo que você não tenha experiência nenhuma na área. Então, antes de eu te falar sobre a diferença entre regularização, processo de uso campeão, faz o seguinte, vem logo aqui abaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal e já ativa o sininho, porque todos os dias eu trago conteúdo aqui pra você dominar essa área. Então já se inscreve pra você não perder nenhum vídeo desse canal. Agora vamos falar regularização de imóvel, processo de uso campeão. Pera aí, Bruna, mas processo de uso campeão não é feito somente pelo advogado? Exatamente isso que a gente vai falar aqui agora. Vamos desvendar esse segredo. Por quê? Porque existe uma mina de ouro nessa área e os profissionais que não estão atuando com processo de uso campeão, com regularização de imóveis, estão perdendo oportunidade de mercado. Então, bora entender todo esse processo agora. Basicamente, quando a gente fala de processo de uso campeão, ele é um processo de regularização de imóvel. Só que hoje eu ensino para os meus alunos da seguinte forma. Falo assim pra galera, existem dois tipos de regularização de imóvel que precisa ficar claro para você. Eu diferencio eles de duas formas. Processo de regularização do lote e processo de regularização da construção. Quando eu chego e falo para você sobre regularização do lote, eu tô querendo falar de regularizar uma documentação, tá? Então, para quê? Para que o cliente tenha documentação no nome dele. O que acontece em grande parte dos imóveis no Brasil? Cerca de 60% dos imóveis no Brasil, gente, são 40 milhões de imóveis irregulares. São justamente porque a pessoa comprou o imóvel, mas tem apenas, por exemplo, um contrato de compra e venda, e esse imóvel está irregular. Isso está irregular na documentação. E o processo de regularizar essa documentação é o que eu chamo de regularização do lote, tá? E quando a gente fala de regularização do lote, eu estou falando justamente da regularização do imóvel, né? Para que o cliente tenha propriedade no nome dele, e algumas das finalidades desse processo de regularização pode ser um processo de uso campeão. E para muitos profissionais que atuam na área e ficam assustados, sim, engenheiros civis, arquitetos, técnicos, nós atuamos com processo de uso campeão. E se você soubesse quantas oportunidades de mercado existem nessa área, você com certeza já estaria atuando nesse mercado. Primeiramente, porque é um processo rápido e fácil de ser feito e traz altos retornos financeiros. Basicamente, quando a gente fala de processo de uso campeão, precisa do advogado, Bruna? Precisa do advogado, tá? E o uso campeão, ele é um uso campeão que ele pode ser judicial ou extrajudicial. O judicial, o próprio nome já diz, mas o extrajudicial é quando a gente faz ele no cartório, tá? E você pode dar o suporte para o cliente nessa parte. Claro que precisa do advogado também, mas precisa de você fazendo um projeto, um memorial descritivo e uma responsabilidade técnica. Somente assim vai ser possível fazer esse processo de regularização desse lote, regularização dessa documentação, que é um processo através de uso campeão. E quando a gente fala de uso campeão, vou até fazer um adendo aqui para completar, que muita gente não sabe, mas o uso campeão, ele não é somente para quem ganhou um lote e não documentou aquilo ali, ou para quem invadiu um lote. O processo de uso campeão, muitas vezes, ele é usado em situações onde o cliente tem apenas um contrato de compra e venda. O cara mora 50 anos no imóvel, só que ele não fez a documentação, e um dos processos que a gente regulariza isso pode ser o processo de uso campeão. E existem muitos imóveis nessa mesma situação. Só para vocês terem noção, hoje eu escuto muito de alunos meus que eu sempre dou para eles a dica de fazerem parcerias com advogados. E eles comentam comigo, Bruna, todo advogado fala, a gente não encontra profissional que faça esse tipo de serviço. A gente não encontra ali engenheiro, arquiteto e técnico que saiba fazer esse tipo de serviço. Só que é um processo relativamente muito simples, muito rápido. E o mínimo a ser cobrado por um processo de uso campeão é 3 mil reais. E é algo que você consegue fazer ali na metade de um dia, todo o processo e toda a documentação. Esse é o processo de uso campeão, que eu chamo de regularização do imóvel, mas é regularização do lote. Só que quando a gente fala de regularização de construção,
construção é o que eu chamo hoje, né? Quando regulariza o lote está no nome do cliente. Só que o cliente está com a construção irregular. Ele fez sem documentar lá na prefeitura, sem aprovar nenhuma documentação. Aí o imóvel também está irregular. O lote está no nome do cliente, mas só existe lote, não existe construção dentro da documentação. Aí é o que a gente entra com o processo de regularização da construção, que tem uma alta demanda, porque tem pessoas precisando vender o imóvel e não é possível vender por financiamento, perde 40% do valor do imóvel, então é a melhor área da construção civil. Sendo assim, a gente precisa fazer a regularização da construção, é o que a gente chama de regularização da construção. E esse processo de regularização só é possível se a pessoa tem a documentação no nome dela. Então saca só, o que acontece em algumas situações? Tem cliente que eu pego e ele tem que fazer um processo de uso capião. Quando ele faz o uso capião, eu regularizo o lote dele, então a documentação agora está no nome dele. Só que não acaba por aí. Eu vou lá e fecho com ele também a regularização da construção, porque ele regularizou o lote, mas a construção ainda está irregular. Eu fecho com ele um outro contrato que é a regularização na prefeitura. Só que também falta um outro processo que tem que regularizar na Receita e no cartório. Então, um mesmo cliente, ele te traz 4 oportunidades de serviço em grande parte das vezes. Um processo como esse, ele pode ser finalizado aí numa média de 15, 20 mil reais para estar regularizando uma construção. E o cliente quer pagar por isso? Claro que o cliente quer. Sabe por quê? Porque senão ele pode perder o imóvel dele. E não é por nossa culpa. Ele pode perder o imóvel dele, por quê? Porque ele não é o proprietário. Porque a construção está irregular. Porque ele pode ser multado. Então existem vários outros motivos que quando você entende, inclusive tem vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso, quando você entende isso, você vê que existe um mar azul, um oceano azul de oportunidades nessa área de regularização de imóveis. Então, em resumo, existe o processo de uso capião, que é um tipo de regularização de imóvel, e existe o processo também de regularização de imóvel, que é mais vários tipos de processos de regularização de imóvel. Então, existe regularização da construção, regularização do lote, e existem várias oportunidades, e são poucos profissionais que atuam nessa área. Por isso que você não pode perder o nosso próximo vídeo. Então, vem logo aqui abaixo, se inscreve, ativa o sininho, porque no próximo vídeo eu também vou falar ainda mais do caminho para você dominar essa área e faturar mais de 10 mil reais. Então, te espero no nosso próximo vídeo.